Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam bem aí. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geometria analítica, tá? Então, a gente já falou sobre a distância entre dois pontos, a gente falou também sobre o ponto médio e sobre o baricentro, tá? Hoje nós vamos falar sobre a condição de alinhamento de três pontos. Então, como que eu sei num gráfico se três pontos estão alinhados, né? Ou qual a condição que eu tenho que ter de uma incógnita para que esses pontos fiquem alinhados. Então, nós vamos estar falando sobre isso. Essa matéria, ela remete a uma matéria que a gente já viu, que é sobre matrizes. Então, vai fazer um link entre a matéria de geometria e a matéria de álgebra. Então, vamos falar um pouco também sobre matrizes, ok? Vou abrir aqui a tela para estar compartilhando com vocês, para a gente começar a entrar nesse conteúdo. Ok? Vamos lá. Então, condição de alinhamento de três pontos. Está logo depois da página lá dos exercícios que a gente estava corrigindo, né? Nós fizemos o exercício da página 619, que era sobre o baricentro e sobre o ponto médio, né? Obtém as coordenadas do ponto médio, na página 619, e logo em seguida, condição de alinhamento de três pontos na página 620. Então, nós falamos que três pontos estão alinhados, eles chamam pontos colineares. Eles pertencem à mesma linha, né? À mesma reta. Então, esse é o termo aí. Chamamos de pontos colineares aqueles que pertencem a uma mesma reta. Então, dentro do plano cartesiano, nós vamos ter aqui os três pontos. E quando eles não são colineares, é quando eles se cruzam em alguma ponta, né? Então, ó, o ponto B faz parte da reta AB e faz parte da reta BC. Então, não é colinear, são concorrentes, tá? Essas retas. Aí, o que acontece? Quando você tem três pontos colineares, ele vai formar os triângulos lá que a gente estava fazendo com o cálculo de Pitágoras para saber a distância, né? A distância de A para B, a distância de A para C, a gente já viu alguma coisa. Só que aqui, ó, como são três pontos, ele forma um triângulo aqui embaixo, ó, o triângulo ABD, e um outro triângulo em cima, que é o triângulo BCE, tá vendo? São dois triângulos, esses triângulos, eles são semelhantes, né? São triângulos semelhantes, então, por semelhança de triângulo, eu posso fazer a altura deste triângulo está para a base desse triângulo, assim como a altura do outro está para a base do outro, né? Fazer uma regrinha de três das relações que nós fazemos sobre semelhança de figuras lá para trás na matéria. Então, existia sempre uma regrinha de três, né? A base está para a altura, então, no caso, ele fez a altura, BD, altura, está para a base, AD, assim como a altura CE está para a base, B. Nada mais é do que a distância entre os y está para a distância entre os x, assim como a distância entre os y do outro triângulo está para a distância entre os x, que é o que está marcado aqui, né? y2 menos y1 é a distância entre os y, x2 menos x1, a distância entre os x. Ele monta uma regrinha de três, faz uma multiplicação cruzada, tá? Ele faz uma multiplicação em cruz, todas as distributivas, tá? E elimina os termos do meio aqui, tá? Enfim, ele vai fazendo, né, a menos aqui, vai passar para o outro lado como mais, ele isola as incógnitas. Essa parte é a parte da demonstração, ele está demonstrando por que ele faz essa proporção e o que gera essa proporção. Quando ele faz todas as distributivas, ele chega nisso aqui, menos x3, y2, menos x1, y3, ele faz
todo o desenvolvimento e iguala a zero, ok? O matemático que desenvolveu isso, ele teve a ideia de desenvolver um determinante de uma matriz. Lembra lá, né? Multiplica o determinante da matriz. E fazendo o determinante da matriz formado pelos pontos x, y, x, y, x, y, né? São 3 pontos aqui, né? x1, x2, x3, y1, y2, y3. Ele calculou o determinante desses pontos, tá? x1, y1 e 1 na primeira linha, x2, y2 e 1 na segunda linha, x3, y3 e 1 na terceira linha. Tudo isso é número, tá? Ele colocou genérico aqui, x1, y, tudo isso são coordenadas dos pontos. Desenvolveu o determinante e viu que dava a mesma expressão fazendo a distributiva. Logo, ele obteve uma expressão igual à expressão 1. Para se saber os pontos, né? Então, se você quer saber se os pontos estão alinhados, se eles são colineares, devemos verificar se a igualdade abaixo é verdadeira, ou seja, você vai fazer o determinante da matriz dos pontos. Então, 3 pontos vão estar alinhados quando o determinante der 0. Essa é a condição de alinhamento de 3 pontos. E como que eu vou montar essa matriz? Você vai montar com os pontos x1, y1 e 1. Primeira coordenada, as coordenadas do ponto A e o número 1. Forma a primeira linha da matriz. As coordenadas do ponto B, última coluna é sempre 1 e 1 e 1, tá bom? Então, coordenadas de A, coordenadas de B, coordenadas de C. Calcula-se o determinante da matriz. Se der 0, é porque os pontos estão alinhados. Tá? Então, se ele der as coordenadas, eu calculo o determinante e tem que dar 0. Se ele me der apenas algumas coordenadas e deixar uma equação aqui, né, deixar uma incógnita, eu vou calcular o determinante, igualar a 0 e vou resolver a equação. Então, se ele der as coordenadas, eu sei se está alinhada. Se ele me der uma incógnita, eu calculo igual a 0 para ser a condição de alinhamento. Ok? Vocês vão ver isso nos exemplos aqui para frente. Ele já dá o exemplo com uma incógnita, né? Vamos supor que ele tivesse passado o ponto A aqui igual a um valor. No lugar do A, você ia pôr esse valor, ia calcular e não ia igualar a 0. Você ia ter que calcular e ver se ia dar 0 determinante. Nesse caso, quando ele passar a incógnita, você já iguala a 0, porque a condição para que esteja alinhado, você tem que descobrir o valor de A para que essa determinante dê 0. Tá? Então, nos exercícios abaixo aqui, ó, você vai ver, ó, verifique se os pontos são colineares. Então, vai ficar aqui na primeira parte, vai 0, 2 e 1. 0, 2 e 1. Na segunda linha, menos 3, 1 e 1. Na terceira linha, 4, 5 e 1. Vai calcular o determinante e ver se dá 0. Se der 0 o determinante, os pontos estão alinhados. Se não der, os pontos não estão alinhados. Então, no exercício 21, quando ele já passa todas as coordenadas, né? As coordenadas dos 3 pontos, é só jogar aqui e calcular o determinante. No exemplo, ele não deu uma das coordenadas. Ele quer saber, ó, determine o valor de A para que os pontos sejam colineares. Então, como que você vai fazer? A, 4 e 1. Esses são os pontos P. No ponto Q, 11, 5 e 1. No ponto R, menos 1, 3 e 1. E igual a 0, porque a condição para estar alinhado é tudo isso dá 0. Então, aqui eu vou descobrir qual é o A que vai fazer esse determinante dar 0. Calcula o determinante. Lembra como calcula? Copia a primeira e a segunda coluna. Multiplicação na diagonal principal positiva, nas 3 para baixo positiva, as 3 para cima negativa, inverte o sinal. Para baixo mantém o sinal do que vai dar, para cima inverte o sinal do que vai dar, tá? Então aqui ele já calculou e já colocou o resultado, né? Já está tipo pronto aqui.
Se fosse para montar a matriz, teria que vir aqui, né, na lousa, ia ser bem mais simples. No nosso recurso do Word aqui, eu tenho que inserir uma equação matricial aqui. Então, tem que inserir uma equação que tem a matriz aqui, né? Uma matriz 3 por 3, tá? Então, eu vou ter que inserir uma matriz 3 por 3 aqui, com aqueles valores, calcular, copiar as duas primeiras para calcular a... Tá bom? Então, essa seria a ideia aqui das matrizes. Deixa eu dar uma minimizada para a gente poder ver as duas. Então, aqui vai ficar, né? A41, A4, 1. Depois aqui embaixo, 11, 5 e 1. A última coluna sempre é 1, tá? É uma regra isso. Menos 1, 3 e 1. Tá aí a nossa matriz, né? Uma matriz 3 por 3. Ele não veio com o símbolo das matrizes, né? Geralmente, quando a gente coloca a fórmula já traz, né, o símbolo de matriz ali. Não sei porque nesse caso aqui ele não trouxe o símbolo de matriz. E tinha mais para baixo aqui a ideia de colocar as matrizes aqui. Vou ver se eu consigo copiar essa aqui dentro, tá? Vou tentar para ganhar um pouco de tempo. Copiar, colar. Ficou meio estranho, né? Enfim, né? A gente sabe que o matriz tem esse símbolo aqui. Depois eu vou tentar ver melhor aqui como que coloca o símbolo logo no começo aqui. O que eu teria que fazer aqui para calcular essa matriz? Eu teria que pegar aqui e copiar a primeira e a segunda coluna. Vocês lembram disso, que tinha que fazer isso? Tá? Então eu teria que copiar aqui primeira e segunda coluna. Esse já é o começo da matéria da matriz. Vou ver se eu dou um espaço entre elas aqui. Se eu tenho condições de dar espaço entre elas. Tá? O número 1 aqui não existe. Esses números 1 aqui, eu não preciso copiar. Então, para calcular o determinante, eu tenho que fazer isso. E aí, tem que fazer o quê? A multiplicação, só para a gente retomar a ideia da matriz. Na diagonal, positivo, né? Ia ficar A vezes 5 vezes 1. Ia dar 5A, que foi o que deu aqui, né? 5A, tá vendo? Ele fez ao contrário, ele colocou primeiro para cima. A gente vai fazer para baixo. 5A. Depois eu ia fazer a outra multiplicação aqui. 4 vezes 1 vezes menos 1. Vai dar menos 4, que está aqui ó, no livro. E a última coluna, 11 vezes 3 vezes 1. 33 positivo. Depois a gente tem que inverter isso, né? A gente tem que fazer o quê? As diagonais secundárias aqui, que é para cima, que inverte o sinal. 5 vezes menos 1 dá menos 5. Como eu inverto o sinal, deu 5 aqui, ó, positivo. É que ele fez na ordem contrária. Segunda diagonal, 3 vezes A. 3 vezes 1, 3. 3 vezes A, 3A. Como eu inverto o sinal, fica menos 3A. Por último, a última coluna, 11 vezes 4 dá 44, como eu inverto o sinal, menos 44. Então, foi daí que veio esses valores que estão nesse exercício. Então, calcula, depois, menos 3A mais 5A deu 2A, termos semelhantes, menos 44, com mais 33 dá menos 11, desculpa, dá menos, tá, tem um menos 4 aqui, ó, tá?
Então vai ficar menos 44, com menos 4, menos 48. 33 mais 5, 38. Devo 48, tenho 38, fico devendo 10. Isolo A, portanto A é igual a 5. Então esse é um dos exemplos que ele passou, que eu descubro qual o valor de A para que essa esteja alinhada. Calculo o determinante da matriz igual a zero. Aqui é a mesma coisa, só que ele fala, determine os valores de P de modo que os pontos sejam vértices de um triângulo. Então, qual a condição para ser vértice de um triângulo? Estar desalinhado. Ele fez a mesma coisa, só que em vez de igual a zero, ele colocou diferente de zero. Tá? Então, você pode fazer o igual a zero e ver o resultado. Vai dar menos 1 e 3? Ah, então não pode ser nem o menos 1 e nem o 3. Fez a mesma coisa. P vezes 1. Deu P ao quadrado. Copiou a outra coluna. Menos 1 vezes 4. Deu menos 4. Depois, menos 1. 1 vezes menos 2. 2 positivo. Ao contrário. 4 vezes 1 vezes P. 4P, como é negativo, menos 4P. Então, ele foi fazendo as multiplicações. Em vez de igualar, ele colocou diferente. A única coisa que mudou, em vez de colocar a resposta igual a 5, né, que nem aqui, ele colocou diferente do que deu na resposta. Resolve do mesmo jeito da igualdade, só que põe diferente, ok? Em vez de pôr igual, põe diferente. E aí tem os exercícios. Como que eu vou fazer para saber se está alinhado? Calculo o determinante da matriz. Como que eu vou saber qual é o valor de M? Calculo o determinante e ver qual é o M, aqui igual a zero. Aqui você vai calcular o determinante e ver o valor. Se der zero o determinante, os pontos estão alinhados. Se não der zero, não está alinhado. E no exercício 22, calculo o determinante e vê qual o valor de M que vai fazer o determinante da zero. Então, aqui você calcula o determinante e já igual a zero, vai virar uma equação. Todos esses exercícios são a respeito de matrizes para ver se estão alinhados ou não. Ah, mas isso aqui não tem os pontos. Tem sim, ó. Ponto 2 com 30. Ó, 0 com 0. 2 com 30. E aí você vai descobrir qual é o ponto que você vai colocar com 500 para que estejam alinhados. 0, 0, 1. 2, 30. 1. X, 500. 1 é igual a 0. E você descobre qual é o valor da coordenada x para que os pontos estejam alinhados. Com base numa projeção, qual é o tempo esperado? O tempo é o valor de x. X é o tempo. Você vai descobrir qual é o tempo para produzir 500 peças. Ok? Então, esse é o conteúdo para essa aula. Depois vai ter mais coisas, é lógico, né? Vai ter a equação geral da reta, que também fala de matriz. Mas, por enquanto, vamos só fazer essa parte de ver se os pontos estão alinhados ou não. Tá? Calculo o determinante, vê se vai dar zero quando está alinhado. Se perguntar qual o valor que vai fazer estar alinhado, calculo o determinante, igual a zero, vai virar uma equação, resolve essa equação. Tranquilo, né, gente? Então, o que eu vou pedir para essa aula é isso. Para vocês fazerem os exercícios da página 621. Tá? Então, assistam um vídeo. Qualquer dúvida, eu vou estar online no Meet. Façam os exercícios da página 621 para a gente corrigir na próxima quarta. Então, vai ter aí uns dias para vocês tentarem fazendo. A gente vai ter mais uma aula hoje, mas essa outra aula a gente vai fazer a correção da outra matéria, que é o ponto médio. Então, assistam esse vídeo, façam as atividades da página 621. Se precisar, eu vou estar lá no Meet para tirar dúvida. E é isso aí hoje, tá bom? Bons estudos, até a próxima aula. Obrigado.